Abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15. Iremos fazer a leitura do versículo 15 ao versículo 28 do capítulo 24 de Mateus. Diz assim a palavra de Deus. A tradução que eu uso é a NVI, a Nova Versão Internacional. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou está ali dentro da casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Oremos. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado por tudo, Deus. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder esse privilégio de estarmos aqui para assim cultuarmos ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua santa e poderosa palavra, a qual o Senhor falou conosco. Deus, em nome de Jesus, também eu peço perdão, Deus, pelos todos os pecados que eu tenho cometido. Deus, em nome de Jesus, neste momento, Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, usa-me como um canal de transmissão da Tua palavra. Ilumina minha mente, me enche com o Teu poder. E traz, Deus, essa palavra a cada coração que aqui está, para que assim nós possamos aprendermos do Senhor e crescermos na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais um domingo que estamos aqui para estudarmos a palavra de nosso Deus. Irmãos, no último domingo, nós iniciamos aqui o estudo do capítulo 24 do Evangelho que segundo escreveu Mateus. E como expliquei para os irmãos que esse capítulo 24 de Mateus é conhecido como sermão profético. Não só o capítulo 24, como também o capítulo 25. E, na ocasião, acredito que os irmãos que aqui estavam lembram que eu falei sobre quando Jesus ele estava no templo. Após ele ter pregado ou criticado duramente
os escribas e os fariseus por conta da hipocrisia religiosa deles. Aí Jesus estava no templo, como diz o versículo 1 do capítulo 24, saiu Jesus do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2 diz: Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Eu expliquei aqui para os irmãos que os discípulos nessa ocasião, eles fizeram uma pergunta tripartida a Cristo. Uma pergunta tripartida a Cristo. E Cristo, ele respondeu a pergunta dos discípulos. Eu expliquei na ocasião aos irmãos a questão que o capítulo 24 de Mateus, ele tem algumas perícopes, ou seja, algumas partes que falam de eventos que são diferentes. Expliquei aos irmãos, no caso, expliquei que o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 4, Jesus ele vai falar sobre o princípio das dores, até o versículo 12. No versículo 13, Jesus fala: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, Jesus diz: E este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A partir do versículo 15, nós iremos perceber que Jesus, ele continua tratando do mesmo assunto, ou seja, ele continua respondendo a pergunta que é tripartida. Na Bíblia, que no caso Júnior, que é Almeida Revista Atualizada, se eu não me engano, a irmã Rosa e a irmã Josélia usa Almeida Revista e Corrigida. Tanto a Almeida Revista e Corrigida como a Almeida Revista e Atualizada, eles vão ter uma divisão de acordo com o pensamento pré-tribulacionista. Vocês podem prestar atenção, e assim, os irmãos e as irmãs, o irmão Júnior e as irmãs que eu citei, se a partir em cima do versículo 15 não está escrito em negrito ou uma letra maior, aonde diz a grande tribulação. Preste atenção, não diz isso? Portanto, não porque está escrito nessas traduções, até porque essa parte que é colocado em cima da Bíblia, conhecido como negrito, colocado em negrito, isso não foi inspirado pelo Espírito Santo, isso fica bem claro. Isso, na verdade, são os teólogos que fizeram a tradução dessa Bíblia e comentaram ela, na verdade, que comentaram ela, e esses teólogos, eles têm um pensamento pré-tribulacionista. E eu, particularmente, como eu falei aqui no último domingo, eu também sigo esse pensamento pré-tribulacionista e tenho os meus motivos bíblicos para crer e defender. Exemplo, acredito que os irmãos prestaram bem atenção que no último domingo, Jesus ele falou sobre cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Jesus falou que haveria fome, guerra, peste, terremotos em vários lugares. Jesus depois falou no versículo 11, sobre numerosos falsos profetas, que irão surgir e enganarão a muitos. E Jesus fala também a questão
que o amor de muitos esfriará. E acredito que se nós prestarmos atenção, nós iremos notar que isso tem acontecido com muita frequência nos dias atuais. Entretanto, o versículo 15 do capítulo 24, ele começa assim, Jesus falando mais uma vez: assim quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Primeiro, nós temos que entendermos o que é o sacrilégio terrível. Abram aí, Daniel capítulo 9. A partir do versículo 26, mas aonde fala do sacrilégio terrível, é exatamente o versículo 27, a partir do versículo 26, para que os irmãos venham ter uma compreensão melhor. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, ou seja, Cristo será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aconteceu em 70 da era cristã. E o povo do governante é exatamente o povo do Império Romano. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem é esse que com muitos fará uma aliança que durará uma semana? Exatamente o anticristo. Acredito que, se Deus assim permitir, terei a oportunidade de ensinar a vocês aqui escatologia. Nós estudarmos escatologia e estudarmos sobre as 70 semanas de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel. O pensamento pré-tribulacionista, ele começa exatamente, ele tem esses versículos como ponto de partida. Iremos fazer as contas aqui de cada semana de ano, cada semana das 70 semanas, ou 70ª semana de Daniel, exatamente, cada semana é exatamente 7 anos. Aí os irmãos lembram que eu expliquei aqui, que no período da grande tribulação, o período da grande tribulação irá durar uma semana, está entendendo? E a grande tribulação será dividida em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os 3 anos e meio iniciais terão a falsa paz. Os 3 anos e meio finais, aí será intensificado a ira de Deus sobre o povo na terra. E o anticristo, como diz aqui, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, ou seja, no meio da semana, o anticristo irá romper essa aliança. Como? Exatamente como diz aqui: e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Estão entendendo? Quando Jesus disse lá, assim quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Abram aí também onze 31 de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Irmãos, essa profecia aqui, ela teve ela vai ter, no caso, 2 cumprimentos. O primeiro cumprimento, a primeira vez que ela se cumpriu foi exatamente
em 168 antes de Cristo. 168 antes de Cristo, quando Antíoco IV, ele profanou o lugar santo. Ele sacrificou um porco no lugar santo, um animal que os judeus tinham como impuro. E ela vai se cumprir na sua segunda etapa, na íntegra também, exatamente com o anticristo. Daniel capítulo 12, versículo 11 diz: depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrifício terrível, haverá 1290 dias, depois de abolir o sacrifício diário e colocado o sacrifício terrível, haverá 1260 dias, ou seja, o calendário judeu nessa época, o calendário judeu na época de Cristo, cada mês só tinha 30 dias, 30 dias, portanto, se nós somarmos 30 vezes 12, se eu não me engano, dá 360, 30 vezes 6, 180, juntando tudo isso aí, dá 1260 dias, exatamente 3 anos e meio, exatamente como foi predito aqui em Daniel. O que é que vai acontecer, irmãos? Após o arrebatamento da igreja, os judeus, eles vão reconstruir o templo em Jerusalém. Eu acredito que todos os irmãos, não todos, mas uma parte aqui dos irmãos que aqui estão, e até uma parte dos que vão ouvir esse vídeo no YouTube, sabem que Jesus, ele quando veio à terra, ele foi rejeitado pelo povo da sua nação. Na verdade, não todos, mas a grande maioria rejeitou Jesus. E lembram que eu disse aqui, ou expliquei quando Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e os que são enviados a vocês, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha junto os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Aí Jesus falou: eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estava se referindo exatamente porque no ano 70 da era de Cristo, Israel foi invadido pelos romanos e destruíram o templo. Esse templo, irmãos, ele vai ser reconstruído na época da grande tribulação. E o anticristo, que é a besta do capítulo 13 de Apocalipse, ninguém nem pense que ele vai ser exatamente como eu, quando era criança, as pessoas propagavam muito. Eu lembro que até a minha mãe comentava, e algumas pessoas também comentavam, que iria surgir a besta fera, e a besta fera era um homem, segundo a ideia das pessoas antigamente, que não tem nada a ver com a Bíblia isso, era um homem que ele tinha corpo de cavalo e cara e rosto de homem. E não é, irmãos. O anticristo, que será o último governo mundial desta era, ou da era do anticristo, na época da grande tribulação, será o único governo mundial. Segundo o que a Bíblia Sagrada nos ensina, ele será um homem que ele vai ter um poder de persuasão muito grande. Ele será um homem normal, entretanto, ele vai ser usado malignamente pelo diabo. Ele vai ter um poder de persuasão, de enganar, de convencer muito grande. A Bíblia também nos ensina, e especificamente o apóstolo Paulo, que ele vai ter uma boa oratória, um cara que fala bem, e ele vai trazer proporcionar uma falsa paz no Oriente Médio e em todo o mundo. Esse anticristo, quando reconstruírem o templo em Jerusalém, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, até mesmo os judeus vão ter esse homem como o Messias, como Cristo que veio. O que é que vai acontecer? Como diz aqui,
Disse Jesus: assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, exatamente como lemos, no lugar santo, quem lhe entenda. O que é que ele vai fazer? Ele, de acordo com as escrituras, ele vai no templo, ele vai sentar na cadeira e vai dizer blasfêmias contra Deus, o Deus do céu Todo-Poderoso. O falso profeta, que é o líder, o único líder religioso da época, ele vai induzir todas as pessoas a adorarem a imagem do anticristo. Os judeus que não são idólatras, na verdade eles foram curados da idolatria na época do cativeiro babilônico, eles voltaram curados da idolatria. Os judeus ortodoxos, eles vão rejeitar na hora, não, esse cara é um impostor, esse cara é um blasfemo, e os judeus vão romper. Lembram que Daniel, capítulo 9, diz que na metade da semana se romperá o acordo? Os judeus vão romper. A partir desse momento, só vai comprar, só vai vender quem tiver a marca da besta. Essa marca pode ser um número, pode ser o nome da besta. Se for o número, é 666, como nós aprendemos desde criança. E os judeus, irmãos, eles vão romper na hora. Quando eles romperem, a Bíblia diz que todos os aliados do anticristo irão se reunir contra Israel para atacá-lo. É por isso que Cristo diz: quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Irmãos, o estado de Israel, o menor estado do Brasil, se eu não me engano é o Sergipe, não, é Alagoas, né, o estado? Alagoas, se eu não me engane. E Israel, geograficamente, é menor do que Alagoas. Está certo que Israel tem uma das maiores tecnologias do mundo, mas durante 3 anos e meio, Israel vai ser duramente atacado pelo exército do anticristo, que são todas as nações que vão se aliar a ele. É por isso que Jesus, e eu vou mostrar a vocês aqui porque eu não sou, porque, irmãos, uma coisa que eu oriento a vocês, olha, em relação à salvação, a soteriologia, existe 2 pensamentos que são 2 correntes teológicas que o cristianismo sadio eles defendem. Existem uns cristãos, alguns teólogos dentro do cristianismo sadio, dos verdadeiros crentes, que acreditam que na eleição incondicional, o que é isso? Que Deus, ele escolheu uma parte da humanidade para se salvar, independentemente do que eles fizerem ou não fizerem. Deus escolheu, mesmo que se Josivaldo não quiser ir para o céu, Deus vai fazer ele à força. E eles tiram completamente a liberdade de escolha. Da mesma forma, nessa mesma ideia da eleição incondicional, um exemplo, Deus escolheu outra pessoa, vamos supor eu, para ir para o inferno. Eu posso morrer pedindo a Deus, querendo obedecer Ele, que Ele não vai querer nunca. Isso é conhecido como calvinismo. Existe outro pensamento dentro do cristianismo, de alguns teólogos, no cristianismo sadio, que eles acreditam na eleição condicional. O que é eleição condicional? Que Deus, Ele, pela sua presciência, Ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Ele sabe pela sua presciência. E Ele concedeu ao homem liberdade de escolha. Não é que o homem tenha livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe, nem depois de crente. E o homem tem parte na salvação, segundo esse pensamento? Não, de forma alguma. Deus, Ele concede a salvação a todas as pessoas, a todos quantos quiserem. Está entendendo? E tem pessoas que falam assim: eu sou arminiano. Esse pensamento da eleição condicional chama-se arminianismo. A eleição incondicional se chama calvinismo. Tem pessoas que falam assim: eu sou arminiano. Nunca leram sobre Armínio. Nunca leram as obras de Armínio. Tem pessoas que dizem: eu sou calvinista. Se é.
Já leu as Institutas de Calvino? O que é isso? Eu conversei com um rapaz, ele falou que era calvinista, eu particularmente sou arminiano. E ele me questionou porque eu sou arminiano. Aí eu falei assim, eu citei uns trechos das Institutas de Calvino, e ele falou que nunca tinha lido. Eu falei, poxa, calma aí. Como é que tu sai calvinista se tu nunca lê essas Institutas de Calvino? Calma aí. Josivaldo, trabalho em obra há muito tempo, né? Tem como chegar na empresa, em qualquer uma empresa em Campinas e falar que eu sou pedreiro, sem eu nunca ter trabalhado? Tem como, Júnior, eu falar que sou tecladista, se eu não sei nem o que é as notas? Tem como, Gilberto, eu falar que eu sou técnico em eletrônico, ou seja lá no que for, sem eu nunca ter aprendido nada, nem estudado? É um farsante. Então, da mesma forma também, tem pessoas que são pré-tribulacionistas e não sabem nem o que é isso. Ah, eu acredito que a igreja vai subir antes da grande tribulação, mas nunca leram nada acerca do pré-tribulacionismo, nem do pós-tribulacionismo e nem do meso-tribulacionismo. Da mesma forma, tem pessoas que dizem que são arminianas, nunca leram sobre Armínio e nunca leram sobre Calvino. A melhor coisa a se fazer é o seguinte: estudar as escrituras, e quando chegar no momento de estudar soteriologia, lê as obras de Armínio e lê também as Institutas de Calvino e comparar com a inerrante palavra de Deus. Quem é mais coerente? Porque os dois erraram. Está entendendo? Da mesma forma também, em relação à volta de Cristo. Está entendendo? E eu vou mostrar aos irmãos porque eu sou pré-tribulacionista e defendo o pré-tribulacionismo. Posso estar errado? Posso, mas acho mais coerente com as escrituras, até que alguém me prove o contrário. Eu defendo o pré-tribulacionismo. Vamos para a exposição. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Já expliquei aqui a questão de que o anticristo, ele, após o arrebatamento, vai fazer uma aliança entre o povo de Israel e aquelas nações ali, e trazer uma falsa paz, e uma aliança de uma falsa paz em todo o território mundial, até se reconstruir o templo, e ele blasfemar contra Deus, e os judeus, eles romperem a aliança com o anticristo. Aí Jesus falou, quando vocês virem um sacrilégio terrível, ou seja, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Aí Jesus fala agora, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Irmãos, por que Jesus falou, quem estiver na Judeia, fuja para os montes? Exatamente porque Israel, nessa época, o povo de Israel, na verdade, todas as pessoas na terra que não subirem no arrebatamento e quiserem se salvar e não colocarem a marca da besta, que pode ser o nome do anticristo, o nome do cara, pode ser o número que é 666, ou uma marca. Está entendendo? Estão entendendo? Quem não colocar, meu irmão, vai ser perseguido, principalmente os judeus. E Jesus aqui, ele fala dos judeus, mas ele fala especificamente dos judeus. Todavia, isso se aplica a todas as pessoas que ficarem nessa época aqui. No caso dos judeus aqui, Jesus fala que quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Por quê? Porque Israel vai estar cercado pelos exércitos inimigos. Israel vai estar completamente cercado, irmãos. Jesus fala no versículo 17 o seguinte: quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Irmãos, esse versículo aqui, ele, na verdade, se nós
formos explicar esse versículo, ou entendermos esse versículo, de acordo com o nosso contexto, na verdade, nosso contexto atual e num continente americano que nós vivemos, é algo, na verdade, assim, incompreensível ao nosso contexto. A ideia aqui é o seguinte: quem aqui acredita que já viu algum filme que mostrava a história dos tempos bíblicos, ou até a novela, essas novelas que tem do Rei Davi e tal? Eu acredito que os irmãos aqui já viram os filmes que falam acerca da história de Jesus. Não sei se vocês perceberam, mas as casas em Israel, eu já vi tanto isso aí, como eu tenho também alguns comentários, um comentário bíblico específico, aliás, tem dois, sobre usos e costumes de Israel, e tem um grandão que, em um momento oportuno, que necessitar aqui, acredito que nesse trimestre não, que nós iremos estudar na escola bíblica, mas quem sabe no outro trimestre, dependendo do assunto, eu posso trazer para os irmãos verem alguns pontos ou algumas coisas que são relacionadas à cultura de Israel. E nesse comentário específico sobre a cultura de Israel, mostra que a casa das pessoas lá, exemplo, a casa da maioria das pessoas pobres, elas tinham uma escada do lado da casa para subir para cima da casa, e em cima da casa era plano, eles colocavam um tipo de madeira e colocava um tipo de barro molhado em cima, ficava como seja hoje, a gente conhece como laje. Em alguns pontos eles plantavam em cima também, e as casas, elas eram muito próximas uma das outras assim. É por isso que Jesus, além de ser próximas, essas casas também, um exemplo, dava para as pessoas, se tivessem em cima e viesse alguém atacar elas saírem por cima das casas e irem chegar até o final da cidade, até a porta de saída da cidade. Estão entendendo? Porque toda cidade na época tinha uma porta de entrada. É por isso que Jesus fala isso de acordo com o contexto da época. Quem estiver no campo, não volte para pegar. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Exatamente, irmãos, porque a perseguição será tremenda naquela época. E se as pessoas na época tiverem a possibilidade de saírem correndo, saiam. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Ou seja, estando no campo, em qualquer canto, não volte mais. De onde estiver, fuja. Aí Jesus fala no versículo 19: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Irmãos, durante muito tempo, eu escutei inúmeras, ou no mínimo duas interpretações acerca desse versículo aqui. E eu escutei por pessoas que defendiam o pré-tribulacionismo. Na verdade, pessoas que defendem o pré-tribulacionismo, eu escutei duas interpretações acerca desse versículo, e as duas erradas. E também as pessoas que defendem o pós-tribulacionismo, que dizem que esse acontecimento ele aconteceu na época da destruição do templo em Jerusalém. As pessoas que defendem o pré-tribulacionismo, infelizmente, eles não se dedicam a estudar as Escrituras. Eles dizem que quando Jesus falou, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, eles dizem o seguinte, que no momento do arrebatamento da igreja, se uma mulher, ela não for crente, ou mesmo que ela seja crente, ela não esteja em comunhão com Deus, mas ela estivesse grávida,
o que é que vai acontecer? Ela esteja grávida, está grávida, o que é que vai acontecer? Um pastor, ele dizia na época que a barriga dela ia se abrir, como seja, ele não usava a palavra cesariana, mas a barriga ia se abrir, ele ia sentir a dor, por a barriga estar abrindo, e a criança ia subir. Porque segundo a pessoa, a criança era inocente. Outros diziam na mesma igreja, que na hora do arrebatamento, a mulher que não subir e estiver grávida, ela vai sentir a dor normal de parto, com a mesma dor que uma mulher tem, o seu filho normal, a criança nasce, tem um nascimento vaginal, ela vai sentir a dor normal de parto e a criança vai subir. Irmãos, por que essas interpretações são erradas? Primeiro, esse versículo aqui não se fala nada em relação ao arrebatamento da igreja. Esse versículo aqui está ensinando acerca do período da grande tribulação. Do período da grande tribulação. Não tem nada a ver isso aqui com o arrebatamento. O arrebatamento, o princípio das dores, Jesus ensinou do versículo 4 ao versículo 11. Entenderam? Aqui não tem nada a ver com arrebatamento. E, para não ficar a dúvida dos irmãos, se porventura os irmãos estiverem pensando assim, Romualdo, vem cá. E se porventura, está certo que nesse texto não está se falando de arrebatamento da igreja. Mas se porventura, no dia do arrebatamento da igreja, tiver uma mulher grávida e essa mulher, ela não for crente, ou se ela vai para a igreja, mas não segue a Jesus corretamente, e ela, no momento do arrebatamento, ela não subir. O que é que vai acontecer com a criança que está no ventre dela, que não nasceu ainda? Irmãos, o que vai acontecer, simplesmente, é o que acontece com a mulher grávida normal. Ela não subiu, ela vai ficar aqui na terra, a criança no ventre dela, e no momento certo de nascer, vai nascer. E se ela for crente e subir, a criança sobe também, do mesmo jeito. Não vai ter nada normal. Só que nesse versículo aqui, Jesus fala, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, se referindo exatamente à época da grande tribulação. Por quê, irmãos? Irmãos, naquele período será muito complicado. Imagina só, como o texto de Daniel que nós lemos, capítulo 11, versículo 30, onde diz que os exércitos estarão cercando Israel. Isso que está acontecendo em Israel, que agora cessaram fogo, né? Agora veio um acordo de paz. Isso não há de se comparar com o que vai acontecer, não. O que vai acontecer será muito mais, muito pior. Imagina só, todas as nações que serão aliadas ao anticristo irá atacar Israel. Irmão, será um bombardeio tremendo. Israel, ele não será completamente destruído, porque Deus, ele fez uma aliança com Abraão, e uma vez Deus fazendo a aliança, ele não quebra. Se nós lermos, se eu não me engane, o capítulo 12 de Apocalipse, aonde a Bíblia ali vai nos dizer, o apóstolo João vai escrever, que a mulher irá fugir para o deserto, e Deus irá guardar a mulher ali, irmãos. Alguns dizem que a mulher ali é Maria. Não é Maria, não, porque a interpretação mais correta de Apocalipse é a futurista. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que é Maria. Os pós-tribulacionistas, Gilberto, dizem também que é Maria. Outros dizem que a mulher ali, se eu não me engano, os meso-tribulacionistas dizem que é a igreja, mas a igreja não é chamada de mulher. A igreja é virgem, a igreja é imaculada, a igreja é noiva,
A igreja espera o noivo soar a trombeta para subir para todo sempre, casar-se com o noivo e para as bodas do cordeiro. Então a igreja não é Israel mesmo. Ele vai fugir para o deserto, a mulher vai fugir para o deserto. E a Bíblia diz que Deus irá guardar Israel, irmãos. Só o poder de Deus para guardar Israel, porque todas as nações do mundo irão se reunir contra uma pequena nação. E Deus, com a sua aliança com Abraão, irá guardar Israel até o fim. Glórias ao nosso Deus, irmãos. Glórias ao nosso Deus que é fiel nas suas alianças. Porque, irmãos, não tem nem lógica não. Uma nação como Israel, ela conseguir resistir 3 anos e meio de guerra contra todas as nações aliadas ao anticristo. A Bíblia diz, em Zacarias, se eu não me engano, capítulo 12, ou é 12 ou é 13, a Bíblia diz o seguinte, que naquele dia, dentre o povo de Israel, o mais fraco, ele será como Davi, e o mais forte será como Deus. Será que Deus vai ungir o povo? Irmãos, Deus vai ungir poderosamente, vai haver naquele tempo, poderosamente, um avivamento para Israel, e para todos quantos rejeitarem a marca do anticristo. Para quê, irmãos? Para que eles possam ter força, ter poder de Deus, não deles próprios, para não só resistir à marca, como morrerem por amor à palavra de Deus. Isso é o que vai acontecer, irmãos. Por isso que Deus diz que nós venhamos, como ele diz em Lucas, nesse mesmo sermão profético, que nós venhamos estarmos de pé, para não passarmos por todas essas coisas. Versículo 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que Jesus falou isso? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Primeiro, no inverno, porque será muito, naquela região ali é muito frio no inverno. E era mais difícil correr para onde? Para os montes, para o deserto. É mais difícil correr e se abrigar lá. E por que não no sábado? O judeu ortodoxo, aquele judeu que segue a lei de Deus mesmo, ele não anda mais de 888 metros no dia de sábado. Ele não anda mais de 888 metros. É por isso que Jesus falou, orem para que a fuga de vocês não aconteçam no inverno, nem no sábado. Irmãos, o versículo 21 fala, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Irmãos, porque eu não sou pós-tribulacionista e nem messo-tribulacionista? Exatamente pelo seguinte, os pós-tribulacionistas, eles aplicam essa perícope aqui, especificamente esses versículos aqui, na época, eles dizem que isso aconteceu na época da destruição do templo em Jerusalém. Eles dizem isso, Gilberto. Agora vem cá. Olha o que o versículo 21 diz. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Agora, irmãos, vem cá, vamos raciocinar. É por isso que eu não sou messo-tribulacionista nem pós. A destruição de 70, que os pós-tribulacionistas aplicam, esse versículo, a destruição de 70, foi pior do que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda? Foi pior do que o massacre de Hitler? Alguém se arrisca a dizer que foi? Não foi não, irmãos. Não foi não, porque só foi com a nação de Israel. Jesus disse claramente aqui,
porque haverá então grande tribulação, como nunca houve e nem jamais haverá. Se fosse a destruição do templo em 70, da era cristã, fosse pior do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Jesus tinha errado aqui, porque ele falou que nunca houve e nem jamais haverá. Se no caso a Segunda Guerra Mundial, que foi maior do que esse massacre aqui, foi um grande genocídio, irmãos. Mundial, guerra mundial, o nome em si já é autoexplicativo. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Irmãos, a ideia aqui de que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, é porque é o seguinte: a grande tribulação, ela se dará em 7 anos, só que 3 anos e meio será de uma falsa paz, e não vai haver esses conflitos aqui contra Israel, e uma perseguição tão tremenda, como vai haver nos últimos 3 anos e meio. É por isso que Jesus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O próprio Deus, ele decretou que fosse esse tempo exatamente para que o povo viesse se salvar. E por causa dos eleitos, por causa da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele abreviou esses dias. Versículo 23. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Ele aqui fala, irmãos, novamente, ele volta a falar aqui novamente agora, do que vai anteceder, na verdade, a grande tribulação. Ele volta a falar aqui agora do que vai anteceder o arrebatamento, porque ele está respondendo aquela pergunta tripartida dos discípulos. Ele novamente volta a falar sobre o que vai anteceder o arrebatamento, e não fala mais sobre a grande tribulação. Depois do versículo 29, que ele vai falar sobre ele vindo agora em poder e grande glória. Se nós lermos o evangelho que segundo escreveu o evangelista Lucas, ele vai dizer que no final nós temos que estarmos de pé para estarmos livres de tudo isso que vai acontecer, estarmos de pé diante do Senhor. Se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Irmãos, e tudo isso, Jesus, ele nos avisou o povo dele antecipadamente. Hoje, esse crescimento alarmante, estrondoso das falsas religiões, aonde pessoas elas a cada dia mais elas estão se entregando ou acreditando em heresias que são completamente contrários aos ensinamentos cristãos, aos ensinamentos veterotestamentários e neotestamentários. E Jesus, ele avisou tudo isso antecipadamente para que nós viéssemos sabermos e não cairmos nessas astutas ciladas do inimigo. E o interessante, Gilberto, é que o próprio Jesus fala que, se possível,
enganaria até os escolhidos. E são cristãos. Nas sexta-feiras aqui nós estamos com a escola bíblica e estamos estudando a contemporaneidade dos dons espirituais. E no final, irmãos, eu iria até falar sobre a escola bíblica novamente e convidar os irmãos, porque é de suma importância estarmos aqui para aprendermos. Porque, irmãos, se nós não aprendermos, nós iremos sermos cristãos, na verdade, que iremos correr atrás de todo o vento de doutrina. É muito grande. A irmã Lucinha mesmo, ela tem mais de 10 anos, pouco mais de 11 anos que ela é crente, e indo para casa conosco, após a escola bíblica aqui, ela falou que parece que ela se converteu agora. Ela não sabia de nada esse tempo todo. Onde ela congregou não tem ensinamento. Gostei muito de Júnior, estava até comentando hoje em casa, que Júnior gosta de interagir. Quando a gente vinha para a escola bíblica aqui com Oséias, Josivaldo, só vinha mais eu, Josivaldo e Júnior. A gente interagia a escola toda. Geralmente a gente saía depois do horário, né, Júnior? E Oséias gostava. Beto, teu carro está piscando. Parou. Foi milagre. Alisson. Irmãozinho, é muito bom. Quanto mais a pessoa interage, mais a pessoa aprende. Tanto a pessoa que está ali lecionando a aula, como também quem está como aluno. É muito bom. E que vocês venham. Porque Jesus, ele nos alertou sobre os falsos profetas, e Gilberto, ele falou sobre algo muito interessante, aonde hoje existe muitas e muitas, irmãos, eu sou sincero até em dizer, tem muitas e muitas e muitas seitas, mas pior, irmãos, do que as seitas que nós vemos hoje, é as igrejas que se intitulam igrejas evangélicas, aonde não tem um pingo de ensinamento, aonde, irmãos, eles pegam as doutrinas bíblicas e eles torcem ela completamente. Um exemplo sobre a doutrina que fala acerca da contemporaneidade dos dons espirituais. Eu defendo, eu sou continuista. Eu acredito que os dons espirituais são para a atualidade. Eu acredito e defendo porque a Bíblia assim diz. Mas, irmãos, eu não posso também deixar de ver e de enxergar e de me indignar com igrejas que dizem que são pentecostais, com igrejas que dizem que são carismáticas, e estão pegando a doutrina dos dons espirituais, e na verdade não estão ensinando absolutamente nada, e pessoas que se levantam, ou nos cultos dessas igrejas, movimentos que são ditos espirituais, manifestações, parecem mais uma ação diabólica que a gente vê em centro de macumba. São pessoas tremendo, são pessoas fazendo aviãozinho, são pessoas caindo, como o Júnior bem disse aqui sexta-feira, são pessoas que tem lugar que faz uma rodazinha e começa a tipo adivinhar. Irmãos, o que estão fazendo da palavra de Deus, isso é falta de ensinamento, isso é falta de homens compromissados com a palavra de Deus, isso é falta de nós lermos o Novo Testamento, isso é falta de lermos acerca de Cristo, acerca dos apóstolos, acerca, irmãos, dos profetas, isso é falta de lermos as Escrituras. E infelizmente muitas pessoas estão dentro desses arraiais que dizem ser evangélicos, mas na verdade só tem um nome de evangélico. Eles estão completamente distanciados do que é o verdadeiramente evangelho. Irmãos, ou nós temos cuidado, ou nós vigiamos, ou a gente pode ser enganado. A gente pode ser enganado. Eu costumo dizer que só basta as pessoas lerem a Bíblia, só basta ler ela, para elas não querer
quererem participar de muitas e muitas igrejas ditas cristãs, irmãos. Ditas cristãs. O próprio Jesus, ele disse que nem todo que diz Senhor, 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 herdará o reino dos céus. Porque, como alguém já disse, até no centro de Macumba, irmãos, se fala em Deus. Até no centro de Macumba se fala em Deus. Quem é maior do que Deus? Ninguém. Eles falam, quem é maior do que Deus? Ninguém. Então temos que ter cuidado, irmãos. Versículo 25, 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou está ali dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão aos abutres. Jesus aqui, irmão, está mais uma vez, como eu disse, falando acerca do que vai anteceder o arrebatamento da igreja. Se alguém, ele usou essa analogia aqui, onde ele disse, se alguém disser que ele está ali no deserto, não acreditem. Ah, ele está dentro da casa, não acreditem também não. Jesus aqui estava nos ensinando simplesmente o seguinte, que quando ele voltar, a única maneira de nós identificarmos os sinais que antecedem realmente a volta dele, é exatamente com isso nas Escrituras. Acredito que eu já comentei aqui com o Gilberto, não sei se eu já comentei com o Josivaldo, acho que com o Júnior não, mas eu já comentei aqui em escola bíblica com Oséias, e Oséias também sabe isso com certeza, que ele estudou. As testemunhas de Jeová, eles já marcaram a volta de Cristo um monte de vezes. Primeira Guerra Mundial, Segunda. A igreja adventista do sétimo dia, Gilberto, que é tão santa, que é tão sábia, é o remanescente de Deus na terra, já marcou a volta de Cristo. Se a minha memória agora não falhe, em 1844, e Cristo não voltou, e eles perderam muitos e muitos seguidores, aí, como diz os pentecas, aí a perturbada Ellen Golden White, ou Ellen White, ela pegou, disse que a data estava equivocada, não, o local estava equivocado, só o local que erraram, porque Cristo realmente voltou, mas foi para o céu, em 1844, e na verdade é outro erro, quiseram consertar um erro com outro erro. Irmãos, e quantas e quantas seitas no ano 2000, foi marcado também a volta de Cristo, em 2012 agora, né, segundo o calendário maia, né, foi marcada a volta de Cristo, teve até um filme, e muita gente ficou com medo. Agora, recente, um dito pastor, posso chamar com toda a propriedade, de acordo com as Escrituras, um falso profeta, ele teve lá uma visão, e disse que Deus ia castigar poderosamente o Brasil, e nada disso aconteceu. Irmãos, pode falar, Júnior. Oséias me contou. Eu não vou dar detalhe aqui não, porque eu sei da história, mas Oséias me contou isso aí.
E até hoje, perdeu a credibilidade da pessoa. Está entendendo? E perde, irmãos. Agora, falta de quê? Estudo. É nesse contexto que Jesus ele fala, quando disserem, ele está ali, não acreditem. Ah, ele está no deserto, não acreditem não. Ah, ele está dentro da casa, não acreditem não. Irmãos, eu já escutei inúmeras bobagens dentro da igreja em relação à volta de Cristo. E o que isso tem ocasionado, irmãos? Isso tem ocasionado simplesmente o seguinte: as próprias pessoas dentro da igreja, de tanto se decepcionarem com falsas datas marcadas ou com datas marcadas e nada acontecer, elas começam a desacreditar. Mas, irmãos, o próprio Jesus Cristo fala que daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém, nem os anjos. Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, Jesus aqui nesse contexto, ele falou, não acreditem quando disse ele está ali, está aqui, não, porque a volta do Senhor, ela será como um relâmpago, que se mostra no Oriente, e aparece no Ocidente, ou seja, será algo rápido, será algo aonde as pessoas inesperadamente irão se deparar com esse movimento. Jesus quando diz que aonde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por que ele disse isso? Porque Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 em diante, Paulo diz que o mesmo Senhor, ele descerá do céu, e com alarido e voz de trombeta, aonde o arcanjo ele soará a trombeta, os mortos irão ressuscitar primeiro, e depois nós seremos transformados, e nos encontraremos com o Senhor aonde? Nas nuvens. É por isso que ele diz, aonde estiver um cadáver, porque os mortos irão ressuscitar, se ajuntarão aos abutres nas nuvens com ele, e escutaremos a trombeta, e para todo sempre, ao ouvirmos a trombeta, iremos ser transformados, e estaremos com Jesus para todo sempre. Irmãos, enquanto a igreja, ou seja, enquanto a igreja estará no céu, comemorando com Deus ali, com Cristo, e ali, desfrutando ali, irmãos, das bodas do Cordeiro, as pessoas que rejeitaram a Cristo, aqueles que seguiram falsos profetas, aqueles que quiseram o evangelho de facilidade, aqueles que aderiram ao evangelho de oba-oba da prosperidade, estarão aqui sofrendo, estarão aqui clamando, pedindo misericórdia, e Deus estará derramando a sua ira aqui, a ira do Cordeiro para todos quanto rejeitaram a Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, que nós, irmãos, venhamos estar de pé, como o evangelista Lucas disse, para ouvirmos a trombeta, para aprendermos as Escrituras como realmente são, não marcarmos data, porque iremos ver que aquele dia e hora ninguém sabe, mas sabermos interpretar as profecias bíblicas, os textos bíblicos, de acordo com o que a Bíblia mesmo nos ensina, e esperarmos Jesus Cristo, não para amanhã, não para daqui a um ano, mas esperarmos Jesus Cristo para o agora, porque a qualquer momento Jesus Cristo, ele pode raiar. Que Deus em Cristo, irmãos, aplique as suas palavras aos nossos corações. Vamos orar ao nosso